Eu começo esse vídeo te lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Não se curve, não se dobre, não se renda, não desista, não se entregue, não jogue a toalha, não se dê por vencido. Maior é o que está em nós do que aquele que vem contra nós. E me vem aqui agora, no meu espírito, esse louvor que fala muito comigo. Vou cantar só um pedacinho. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior. Independente do tamanho da luta, do gigante, da fúria, do leão. Se a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, para Deus isso não faz diferença em nós. Faz diferença a minha fé. Se de fato eu creio que maior é o que está em nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. A cura, a libertação, a salvação, o poder de Deus em nós, a presença do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a justificação, a redenção das nossas vidas, a salvação, a graça, a vida eterna. Não basta apenas Deus querer fazer, se eu não tomar posse, se eu não me abrir. Apocalipse capítulo 3, se eu não estiver enganada, por volta dos versículos 19 e 20, ali o Senhor Jesus diz àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Para a igreja de Laodiceia. Jesus é educado, Jesus bate. E ele diz uma condição: se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. Depende de nós. Você sabia que nem tudo depende de Deus? Entendo o que eu estou dizendo. Lógico que tudo está nas mãos de Deus. Ele faz a hora que quer, do jeito que quer, não pede satisfação para ninguém, não divide a glória dele com ninguém e não depende da opinião e do querer de ninguém. Mas tem coisas que eu preciso fazer e Deus não fará por mim. Eu custei a entender que aquilo que é minha obrigação, o meu marido não pode fazer por mim, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu pastor, o meu amigo, ninguém pode fazer por mim. Eu preciso fazer. Foi como quando Jesus ele chegou para ressuscitar a Lázaro. Ali ele ordenou que a pedra fosse tirada, porque os homens poderiam tirar a pedra. Mas ressuscitar a Lázaro, só Jesus. Se eu quiser plantar, é eu que tenho que colher. O Senhor, ele deixou o ensinamento, o manual de instrução. Depende de mim colocar a mão no arado e não olhar para trás. Eu fazer a minha parte. Porque o que é possível, cabe a nós. Mas o que é impossível, aquieta a tua alma. Deus o fará. E aqui nessa carta de Paulo a Timóteo, foi a segunda carta que ele escreveu. E aqui ele dá um conselho que é obrigação de Timóteo. Paulo não poderia fazer por ele, nem mesmo Deus faria por ele. Eu quero ler a partir do versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e também em sua mãe Eunice. Eu estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos.
Paulo elogia a fé verdadeira de Timóteo, elogia a fé que habitava na avó dele chamada Lloyd, na mãe dele chamada Eunice, e ele declara o quanto queria encontrá-lo novamente. Mas aqui no finalzinho desse versículo que eu acabei de ler, ele diz a Timóteo: mantenha acesa, mantenha viva, mantenha operante a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos. O poder, a graça, a força, a condição vem de Deus. Mas quem tinha que manter essa chama viva era Timóteo. Paulo não poderia fazer por ele. Sabe aquela pessoa que ela só vive de oração dos outros? Não é errado, orarmos uns pelos outros é bíblico. Eu preciso da sua oração. E você também pode contar com a minha oração. Mas tem coisa que é você que tem que fazer, que sou eu que tenho que fazer. Aqui Paulo disse: eu impus as mãos, mas quem tem que manter a chama viva é você. Não é o seu amigo, não é o intercessor, não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe. É você que tem que manter essa chama viva. E aí o Senhor me levou lá em Levítico capítulo 6, versículo 12. Aonde ele disse a Arão e aos filhos dele acerca dessa regulamentação do holocausto. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Era um regulamento que era uma obrigação dos sacerdotes. Ele tinha que manter essa chama acesa e não poderia ser apagada de forma alguma. E isso começaria pela manhã. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. E aí talvez alguém que esteja me ouvindo agora esteja pensando: ah, mas isso é obrigação do sacerdote, isso é obrigação do líder. Isso é obrigação dele ou dela, ela tem essa função, ele recebeu essa imposição de mãos. Mas aí vem Jesus, enchendo Pedro do Espírito Santo, fez com que ele escrevesse essa carta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês quem? Aqueles que creem no Senhor. Desde aquele tempo até hoje. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram arrancados do império das trevas, aqueles que foram resgatados por esse sangue, aqueles que nele creem. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real, lembra lá no Antigo Testamento? A obrigação de manter aquela chama acesa no altar era do sacerdote. E aí vem Paulo e diz a Timóteo para que mantenha viva e acesa essa chama, esse dom que Deus tinha dado a ele. E Pedro também diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Você precisa manter viva e acesa essa chama. Não deixe ela se apagar. Se preciso for, peça ao Senhor que reacenda ela novamente, que te faça voltar ao primeiro amor, mas que você não se entregue, que você não desista. Não adianta alguém tentar entrar em mim para que essa chama esteja ardendo continuamente. Isso é obrigação de todo aquele que nele crê. Orar sem cessar, buscar enquanto se pode achar, bater até que a porta se abra, pedir até receber, buscar até encontrar. Tem coisa que o médico resolve, o remédio resolve, o advogado faz, o juiz da terra faz, o pai, a mãe, o marido, o patrão, o dinheiro resolve. Mas tem coisa que é você, que sou eu, que tem que fazer. Coisas que você precisa entrar no seu quarto,
e orar pela sua causa que só você conhece. Lembrando que podemos sim orar uns pelos outros, mas tem coisa que é entre eu e Deus. Lembra do Salmo 23? Davi, cheio do Espírito Santo, um homem segundo o coração de Deus. Até Davi declarou, ainda que eu, segundo Davi, que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ali ele estava declarando que naquele vale era ele Deus. Tem vale que o amigo passa com você, o filho, o cônjuge, o seu líder, ele passa com você. Mas tem vale que é você e Deus, para que você entenda que, acima de tudo e todos, você depende dele. Que você possa manter essa chama viva, acesa, porque o altar hoje não é uma construção de 3 por 1 ou 1,5, não sei. O altar hoje é o nosso coração e somente você tem acesso a ele. E Jesus também quer ter. Lembre-se disso. Ele está à porta e bate. Abra o seu coração. Seja cheio, renovado, curado, liberto, transformado, curado, movido, moldado. E que Deus mude a sua história. Mas para isso, você tem que manter essa chama acesa. Amém?